Olá, gente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Estamos ao vivo na 21ª Semana Nacional de Museus. Só justificando, né? A Semana Nacional de Museus foi do dia 15 ao dia 21 de maio. Nossa live seria semana passada, né? Na quarta passada. Só que a gente teve um problema técnico e só por isso hoje a gente está realizando essa live. Mas muitos museus, inclusive, deixam para realizar suas ações na semana posterior à live, porque são muitas atividades, né? Foram mais de 1.000 atividades, aliás, mais de 1.000 museus, eu acho que cerca de 2 ou 3 mil ações, e aí a gente acaba concorrendo uma ação com a outra. Bem, é a primeira vez que o Museu de Solos participa da Semana Nacional de Museus, né? Um momento histórico, estou bastante feliz de estar aqui presente, né? Eu sou Givanildo Ferreira, estou como museólogo do Museu de Solos de Pernambuco, o MUSP, e a Semana Nacional de Museus, ela é organizada pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e ela é organizada anualmente, né, nesse mesmo período, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio, né, uma comemoração internacional. E toda edição da Semana Nacional de Museus, ela tem um tema, e esse tema é escolhido pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, e esse ano, o tema ele tem tudo a ver, né, com o trabalho, né, com a musealização que o Museu de Solos realiza, que é museus, sustentabilidade e bem-estar. Esse tema o ICON sugeriu para fazer parte, né, do avanço de uma agenda dedicada a essas questões de sustentabilidade, né? O próprio ICON, né, talvez algumas pessoas podem se perguntar, né, mas qual a relação que os museus, né, esses espaços museológicos têm com esse tema de sustentabilidade, de bem-estar? O próprio ICON, né, ele fala sobre essa questão da sustentabilidade e a implantação da Agenda 30, né? E os museus, sem dúvida alguma, eles podem sim colaborar, né, com essa questão através de programas educacionais, exposições, divulgação, pesquisa, enfim, né? A gente parte do pressuposto de que os museus são espaços que promovem essa consciência, né? Fortalece as identidades e fomenta essa participação cidadã. Bem, eu não vou falar sozinho, né? A gente tem duas incríveis convidadas, né? Que dominam muito o assunto, que hoje tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito com a fala das duas. Vou inserir aqui na live, né, a Paula Araújo e a Juliette Souza. Antes eu gostaria de ler o currículo. É um resumo muito grande, viu? Porque essas duas têm um currículo muito extenso. Parece um livro. Só um minuto. Estava aqui, saiu, mas já achei. A Paula Araújo, ela é engenheira agrônoma, mestra e doutora em ciência do solo, engenheira agrônoma do Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e é gestora do MUSP, né, Museu de Solos de Pernambuco. E a Juliette Souza, ela é engenheira agrônoma, mestra e doutora em agronomia, ciência do solo, atua, né, no programa de pós-graduação em ciência do solo da UFPE e também é uma integrante ativa lá do MUSP, do Museu de Solos. Bem-vinda, Paula, bem-vinda, Juliette, boa tarde, pode ficar à vontade. Boa tarde, obrigada, Giovanildo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência, a todos que estão assistindo, e quem vai assistir mais tarde, porque eu sei que também é horário de trabalho, né, de aulas. Então, primeiro eu queria agradecer a audiência de vocês e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui nesse momento, nesse espaço, e a gente discutir agora uma temática tão importante trazida pela 21ª Semana Nacional de Museus, e com esses dois colegas, que é a Juliette e o Givanildo, que trazendo, né, a temática do Museu de Solos e a sustentabilidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática. Então, Boa tarde. Eu gostaria de agradecer também, né, é uma oportunidade incrível para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e a importância, né, do mesmo, que muitas vezes passa despercebido. Essa veio muito, casou muito bem, né, esse tema, é um tema extremamente importante e que ele é muito correlacionado com o museu que a gente trabalha.
E eu espero que seja um momento bastante proveitoso, um momento de conversa, né? Bastante construtivo para todos que estão presentes e que irão assistir posteriormente. Agradecemos realmente a presença de todos e a participação. E é um prazer estar aqui junto com Givanildo e com Paulo. Obrigado, Juliette. Obrigado, Paula. Bem, a gente tem algumas perguntas, né, para essa conversa. É algo um pouco informal mesmo. E as pessoas que estão acompanhando, elas podem também mandar suas perguntas. Enfim, estou acompanhando aqui também a sala de bate-papo. Podem ficar bem à vontade. Antes da gente falar, da gente fazer as perguntas, eu gostaria de falar um pouco, né, do Museu de Solos, né? Eu estou, né, como museólogo tem pouco tempo, né, a partir do convite da Paula, e eu estou bastante feliz e honrado em participar desse momento, né? Já falei isso algumas vezes, mas gostaria de falar publicamente, né, que eu considero, né, mais à frente a gente vai falar sobre os projetos que estão acontecendo lá no Museu de Solos, mas o projeto específico que eu participo, eu considero como um projeto piloto aqui para o estado de Pernambuco, né? O projeto ele prevê a elaboração do plano museológico, o inventário do acervo e um novo projeto tipográfico, né? Algo que a maioria dos museus, né, infelizmente, no Brasil, no cenário nacional, eles ainda não possuem. Por exemplo, o plano museológico é uma exigência do IBRAM, né? Não se trata de uma escolha de fazer ou não, né? A própria legislação nacional ela exige que os museus eles tenham, né, essa ferramenta de gestão importantíssima, né? E eu, desde o início, na primeira vez que fui lá no Museu de Solos, eu conheci a Juliette, né, e a Paula também, tinha marcado com Paula, e foi uma grande satisfação e prazer também conhecer a Juliette. E desde então, foi muito bem recepcionado, né? A Paula com a Juliette tem feito um trabalho muito bacana lá no Museu de Solos, né? Diante de todas as demandas, né? Elas são pesquisadoras, né? Trabalham na universidade, e a gente sabe que não é fácil, né? E é com muita dedicação que ela realiza esse trabalho, que é um trabalho muito inspirador, né? E de verdade estou bastante feliz de estar participando desse momento, poder colaborar também um pouquinho com as ações desenvolvidas pelo Museu de Solos. Bem, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para Juliette, né? Queria saber como, e você também poder falar para o público, né? Como surgiu o Museu de Solos de Pernambuco, né? Você poderia contar um pouco sobre o histórico do museu, falar um pouco do acervo? É uma pergunta bastante extensa e muito importante. Eu agradeço a pergunta, Gilnildo. Antes, né, de responder de fato, é importante destacar que essas exposições didáticas de solos, elas ocorrem, incluindo minerais e rochas, não só de solos, elas ocorrem em diversas universidades pelo país, né? E alguns pesquisadores afirmam que o Museu de Solos, que esse espaço é um instrumento importantíssimo de rompimento com a alienação vivida por uma parcela, podemos dizer que até uma grande parcela da sociedade, que não tem acesso a informações científicas, tecnológicas, né? E que, por isso, por não ter acesso às informações, muitas vezes não se importam com problemas ambientais. E aí vem os museus e centros de ciência, eles são importantíssimos como ferramentas, né, para divulgação e popularização da ciência como um todo, constituindo, assim, espaços culturais que contribuem para a construção do saber. E o museu é algo de todo mundo. Então, mesmo que às vezes as pessoas não levem, não acreditem ou não participem, né, se distanciem de certa forma, ainda existe isso, mas é um espaço de todo mundo e por isso que o Museu de Solos é de extrema importância. O nosso espaço, né, a Exposição Permanente de Solos de Referência de Pernambuco, ela foi idealizada inicialmente pelos professores Matheus Rosas Ribeiro e Paulo Klinger Tito Giacomini, a partir de um projeto desenvolvido em 1994. Então, é um projeto bastante antigo. Esse projeto foi intitulado, inicialmente, Caracterização e Classificação dos Solos de Referência do Estado de Pernambuco. Na época, teve apoio financeiro da FACEP, do CNPq, e ele tinha o projeto como objetivos a coleta, caracterização e classificação dos principais solos do estado de Pernambuco e a confecção de monolitos. Eu não sei se todos que estão assistindo ou que vão assistir tiveram a oportunidade de conhecer esse espaço, né, o Museu de Solos, se já observaram, né, um monolito, que é aquela seção vertical de solo preservada, alguns chegam a mais de 100 centímetros de profundidade,
e eles apresentam, né, uma forma muito próxima da condição de campo. E aí esses são os monolitos. Então, o projeto também tinha como um dos seus objetivos a coleta dos mesmos. Com a aprovação do projeto, vários pesquisadores e alunos se organizaram, né, para a realização das atividades de campo, que ocorreu de 1994 a 2000. E essa etapa de campo houve levantamentos, a identificação dos perfis, a caracterização e a coleta desses monolitos na região, ao longo de Pernambuco, né, na região da Zona da Mata, no Agreste e no Sertão. A partir desses dados e dos dados coletados, dos materiais confeccionados, o projeto propôs a criação de dados e a organização de uma coleção de perfis mesmo preservados para subsidiar a transferência de informações agrárias e a realização de pesquisas na área de solo. Então, para a criação, né, de onde veio, né, a inspiração para essa coleta dos monolitos, dos macromonolitos? Ela veio a partir do World Soil Museum, que fica na Holanda, e ele é um museu interessantíssimo, que tem solos de diversas regiões, vale a pena conhecer. Já os solos de referência, né? Por que solos de referência? De onde veio? A definição desses solos representativos veio do conceito de benchmark soil, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em que esses solos são considerados grupo de solos de grande ocorrência territorial, ou aqueles que têm características importantes, características extremas, tanto ambiental como de uso local, que eles apresentam potencialidade de servir como base para estudar e entender os solos semelhantes. Então, um estado, né, uma região, ter esse tipo de informações é essencial para o seu desenvolvimento científico, tecnológico. Então, essa foi a proposta inicial para o desenvolvimento a partir do projeto. Então, assim, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, estão me escutando bem, qualquer problema vocês só podem falar, tá? E se quiserem também adicionar alguma informação, fiquem à vontade. Até 2000... Estou anotando aqui as informações. Tá certo. Até 2002, o projeto não tinha espaço dentro da universidade para a exposição desses monolitos coletados. Só em 2003, a partir da criação do curso de doutorado em ciência do solo e a construção de um novo prédio, né, destinado a atividades nas áreas de solos, para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que houve a instalação da coleção de macromonolitos num prédio criado, localizado na área de solos, no Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, a partir daí, teve, né, esse espaço, e aí teve uma proporção ainda maior do que o projeto já era. Em 2006, o espaço ele passou a ser denominado, né, de Centro de Referência em Informação de Solos do Estado de Pernambuco. O projeto, após um projeto ser submetido ao SNPq, no Programa de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia. Desde então, o espaço é visitado rotineiramente por diversos públicos, não só da instituição, mas da região e até de outros estados. Em dezembro de 2012, o centro de referência, né, ele foi renomeado, agora com o nome de um dos idealizadores da coleção, que foi o professor Matheus Rosas Ribeiro, que ele faleceu em novembro do mesmo ano. Então, como homenagem à valiosa contribuição do professor, né, à pedologia no Brasil, o espaço foi renomeado como Solos de Referência de Pernambuco, Coleção Matheus Rosas Ribeiro, que foi o nome utilizado até então. No espaço, fora os monolitos, os macromonolitos, também temos, em caráter permanente, uma coleção de minerais, rochas e fósseis, né, que são também importantíssimos para a divulgação da ciência. Dessa forma, com todo esse acervo, o espaço reúne informações diversas de material de origem, características morfológicas, químicas e físicas dos solos pernambucanos, e tem também um banco de dados organizados de perfil e seus respectivos horizontes, que subsidia pesquisas
e ações importantíssimas de gestão agrícola e ambiental desse recurso no Estado. Desde 2003, né, até hoje, ocorrem diversas visitações dos diversos níveis de ensino, básico, técnico, graduação. E, fora isso, também o espaço possui materiais didáticos itinerantes, os quais são utilizados em apresentação de feiras, exposições de projetos e na educação ambiental como um todo. Ao longo da história, a coleção de solos de referência, que esse ano, 2023, uma feliz mudança também até para o melhor reconhecimento do espaço, ele foi renomeado como Museu de Solos de Pernambuco, professor Matheus Rosas Ribeiro, o MUSP, e tem contribuído efetivamente na formação de vários estudantes e técnicos desde então, e o público em geral. Somente, para termos uma ideia, somente em 2019, a coleção ele recebeu aproximadamente 1.100 visitantes que deixaram registro no livro, né, de visitação. Então, levando em consideração que nem todo mundo coloca o nome no livro, esse número pode ter sido bem maior. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Juliette. Fala muito completa, né? Bastante descritiva. Parabéns. Tem muita coisa aqui que eu anotei. Eu vou ter que rever essa live para anotar as informações que são bastante ricas, né? E a fala de Juliette, ela faz a gente fazer algumas reflexões, mas eu gostaria de fazer uma em especial, que um conceito bastante importante, né? Que nos últimos anos eu tento desenvolver um pouco, que é essa intuição museológica, que é a necessidade do ser humano ir musealizar, comunicar determinado patrimônio que faz parte de sua identidade, né? E o museu, ele recebe o termo museu esse ano, né? Mas isso não significa que ele não realizava o processo de modernização. Ele realiza esse processo de modernização desde 2003, né? Alguns museus, eles nascem já museus e outros, eles se transformam em museu. E eu acho que o caso do Museu de Solo é esse caso, né? Ele se transformou no museu com o passar do tempo, né? De princípio, foi criado enquanto um centro de pesquisa mesmo, mas houve essa necessidade, né? De quem estava ali naquele momento de comunicar essas pesquisas, comunicar museologicamente, né? Então, para ser museu, nada mais do que realizar o processo de musealização, que é o processo de salvaguarda, pesquisa e comunicação, né? O Museu de Solos, ele também é um centro de pesquisa, é um centro de referência em pesquisa sobre solo de Pernambuco, né? Então, é um museu universitário, né? Ele está dentro da universidade, então, essa dimensão da pesquisa, ela se torna ainda mais forte, né? É um modelo de museu que ele enfatiza essa questão das pesquisas. Então, o MUSP, ele musealiza, ele comunica museologicamente praticamente todas as pesquisas relacionadas a solo que o Departamento de Agronomia realiza também de alguns colaboradores. O Juliette, você poderia nos falar sobre essa questão de visita, se é agendada, quais são os dias que o museu funciona, se paga ingresso, se é grátis? Não, as visitações, elas são gratuitas. E aí é só agendar. A gente tem um dos meios de comunicação que tem tudo informando, né, como agendar, é o Instagram, o MUSP. E aí você tem que mandar um e-mail agendando. E é gratuito. Então, assim, é só você se organizar, você pode ir com a turma individualmente, e é só querer ir. E agendar, lógico. E essa questão da visitação, né, um museu bastante visitado, mais de 1.000 pessoas em ata, né? Mas, por experiência, pode dobrar no mínimo isso, né? Então, se foram 1.000 e, sei lá, 200, 400, 500 visitantes, coloca aí 2.500, 3.000 visitantes, porque realmente, às vezes, as pessoas esquecem. Às vezes é uma fila, né? Uma escola, muita gente para assinar. Então, certamente, é um dos museus mais visitados de Pernambuco. E se você quiser pesquisar ciências do solo aqui em Pernambuco, o Museu de Solos é o grande espaço, né? Uma referência, é um centro de pesquisa mesmo. Então, é o lugar mais indicado para você ir realizar pesquisa, mas não só pesquisa, né? É um museu que trabalha com diversos públicos, né? Público adulto, infantil, inclusive. Porque Bem, Juliette, eu gostaria de fazer... desculpa. Desculpa, pode falar. Porque Não, além desculpa, dos macros, dos monolitos, né, que
é o que o museu mostra, a gente também tem um banco de solos, né? E aí a gente tem as amostras indeformadas que elas são utilizadas até hoje, tanto para questões de pesquisa, como questões mais agrárias, e ela é utilizada. Então, desde a época de criação até hoje, diversos projetos de pesquisas foram desenvolvidos com base nesses solos de referência. Então, é até fácil encontrar. Maravilha. Eu gostaria de fazer outra pergunta para você, Julieta, e eu já estou aqui com a caneta na mão para anotar, que eu sei que você vai nos oportunizar muitas informações. Né? Você poderia falar o que é solo e qual a contribuição para a sustentabilidade e para o bem-estar social? Sim, essa é uma pergunta muito boa e muito complexa também de responder. Né? O que é solo? Solo é um dos recursos naturais mais complexos do planeta, por incrível que pareça. Muitas pessoas não têm nem ideia do que seja, ou não conhecem nem como solo, mas é um dos recursos mais complexos e é um componente-chave para o funcionamento dos ecossistemas terrestres, justamente por ele estar na interface entre litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera, né? E ele desempenha diversas funções ecossistêmicas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos, mas que estão lá ocorrendo. Então, embora muitos pesquisadores eles saibam, né, a importância dos solos, e essa importância é reconhecida há milhares de anos, pela sociedade é muitas vezes visto como algo sujo, lamoso, sem importância, ou é relacionado muito à produção agrícola, né? Porque a gente conhece algo quando a gente tem a vivência com o mesmo. E às vezes, quando a gente não tem, a gente só sabe o que é repassado. E muitas informações relacionadas a solos, elas são relacionadas a essa questão agrícola. Então, é isso que as pessoas sabem de solo, o pouco que sabem. E por conta dessa falta de informação, essa falta de conhecimento, tem a baixa apreciação e, consequentemente, a baixa prioridade em questão da conservação, né? Do cuidado. E por que tudo isso? Porque, apesar da complexidade, e por conta dessa complexidade, não é fácil definir solo. Solo é extremamente complexo. Ele é o conceito de solo, talvez por conta dessa falta de definição única, o conceito de solo varia em função da sua utilização. Por exemplo, para um agricultor, ele é um meio necessário para o desenvolvimento de plantas. Já para um engenheiro civil, ele serve como base para a fundação de obras civis. Para um geólogo, ele é o produto de alteração das rochas na superfície. Para um arqueólogo, é o material que serve de registro de civilizações pretéritas. Para um pedólogo, ele é um corpo tridimensional formado na superfície da Terra pela interação dos fatores ambientais, material de origem, clima, relevo, organismos atuando ao longo do tempo, que muda espacialmente, é resiliente a perturbações, mas que pode ser destruído. Então, muitas vezes, né, essa falta de conceito único faz com que as pessoas não entendam. Mas, independente da área, o solo é de extrema importância para a sociedade, porque, e não só para a sociedade, para o planeta como um todo, né? Ele atua em diversas frentes, como na regulação de enchentes, na regulação climática, como base para a infraestrutura humana, como base para a construção de materiais diversos, a produção de alimentos, de fibras, de combustível. Ele atua como habitat para organismos, um sequestro de carbono e, consequentemente, mitigação dos gases do efeito estufa, que muitas vezes as pessoas nem lembram. Ele é importante na ciclagem de nutrientes diversos, na purificação de água e, consequentemente, na redução de contaminação dos lençóis freáticos. Ele é uma fonte de material genético, é uma herança relacionada à herança cultural. Então, assim, existem diversas funções que a gente pode elencar aqui e que muitas funções estão correlacionadas com o nosso dia a dia, mas que muitas vezes, pela falta de conhecimento, a gente não consegue relacionar e não sabe de fato. Um solo saudável, a gente pode observar, né, como eu comentei anteriormente, que um solo ele é responsável por diversas funções
E o solo saudável é capaz de fornecer muitos serviços ecossistêmicos e, portanto, cumprir objetivos diversos do desenvolvimento sustentável e bem-estar humano. Lembrando, né, que a ONU e o Brasil e outros países tem uma meta, né, tem objetivos de desenvolvimento sustentável que são vários a cumprir até certo tempo, e muitos desses objetivos eles estão correlacionados direto ou indiretamente com o solo. Então, geralmente, as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem que o meio ambiente é resultado do funcionamento integrado de todos os seus componentes. E que o mau cuidado de um vai intervir, vai afetar no todo. Nesse contexto, o solo é um componente essencial, né, do meio ambiente. E, pela falta de conhecimento, ele é pouco valorizado. E como ele não é compreendido à luz das interações ecológicas, ele não é compreendido muitas vezes como um produto dinâmico das interações entre os grandes sistemas terrestres, as pessoas não cuidam, não têm uma sensibilidade a respeito de seu uso, contribuindo assim para a degradação. E essa degradação ela pode vir muitas vezes não só pela questão de produção agrícola, mas pelo mau uso, pela ocupação desordenada. E isso causa degradações diversas, né, como erosão, poluição, deslizamentos, assoreamento de cursos de água e etc. Então, assim, o solo, sem dúvidas, ele é um recurso natural mais importante para um país. Ele, na nossa escala de tempo, porque demora-se muitos e muitos anos para a formação de um solo, então, na nossa escala de tempo, ele é um recurso finito e não renovável. E é historicamente conhecido que civilizações antigas tiveram tanto sua ascensão como queda baseadas na destruição do solo. Então, é muito importante que a gente tenha nessa percepção do passado para que a gente não cometa os mesmos erros no presente e não comprometa gerações futuras. Dados do painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos indicam que 33% dos solos do planeta já estão degradados e que até 2050 é um dado até alarmante, né? Até mais de 90% dos solos podem estar se nada for feito. Outros dados indicam que 25% das emissões globais de gases do efeito estufa estão associados aos do solo. Muitas vezes a gente não conhece solo, mas a gente já escutou algum momento falar sobre essa questão dos gases do efeito estufa e sabe das problemáticas envolvidas, né? E o solo, ele é correlacionado com isso também. Esses dados que eu acabei de comentar, eles são resultados do uso e manejo inadequado. Então, assim, quando a gente pensa na água, no ar, eles são muito mais evidentes do que o solo. E por isso, muitas vezes, as pessoas conseguem, né, têm a maior consciência, a maior sensibilidade em questão de uso e cuidado. Mas como o solo não é tratado, talvez pela extensão, né, territorial do nosso país, a gente vê muito solo, vê muita produção, talvez por isso, não sei. Ele não é tratado como recurso finito, então as pessoas não criam essa sensibilidade, né? E muitas vezes deixam de observar essa relação direta que tem o ambiente e o ser humano, o solo e o ser humano. E grande desse descaso com a relação à qualidade de conservação advém de falta de conhecimento realmente da sociedade como um todo. Então, para reconhecer, né, a gente precisa reconhecer que o solo é finito, que nós dependemos diretamente deles para a sobrevivência humana, conservação da diversidade biológica e até para o próprio crescimento econômico de uma região, de um país. Então, e isso tudo é fundamental para a sustentabilidade e bem-estar humano. Então, o solo está diretamente correlacionado com esse tema. Uma maneira de ressignificar tudo isso é através da difusão e popularização do conhecimento a respeito de solos, né? De aproximar o solo das pessoas. E é isso que nós temos tentado com o espaço, né? Com o Museu de Solos. Muito bom, Julieta. Fala imprescindível, é incrível. Você deu, sem exagero, uma aula, né? Como você bem falou, o visitante, quando ele vai no Museu de Solos, ele sai com outra interpretação, né, da importância do solo, né?
eu sou antropólogo e pensando antropologicamente o solo, eu acredito que o ser humano, né, desenvolve sua ontologia, sua forma de ser, de enxergar o mundo através do solo, né? A gente pode trazer um exemplo aqui das populações indígenas, por exemplo. O manejo que essas populações têm é muito diferente do que nós não indígenas temos, né? E o que essas populações têm cobrado aqui no nosso país é que há muita legislação ambiental que não é cumprida, mas não tem nenhuma legislação para proteger quem protege a terra, a, a natureza, né? De verdade, assim, o Museu dos Solos ele consegue significar, né? Essa má interpretação que a maioria de nós, né, seres humanos, que a nossa sociedade não indígena, né, não tradicional tem com o solo. E realmente, né, a gente lidar diariamente com o solo, né? A gente está no solo e é algo que aparentemente parece infinito mesmo, né? Mas como você falou, é algo finito, né? Que se não for bem tratado, bem conservado, bem manuseado, isso faz falta até para o próprio desenvolvimento sociocultural e econômico, né, das sociedades. Então, parabéns, viu, pela fala. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta agora à nossa querida amiga Paula. Né? Paula, você poderia falar um pouco sobre qual é o papel dos museus de solos, né, no desenvolvimento sustentável e no bem-estar para a humanidade, né, para a sociedade? Claro, com certeza. Só antes de adentrar nessa pergunta, que a gente pode desenvolver bem ela, com base também no que a Juliette falou, no que o Giovanildo falou, né? Essa percepção do solo. Eu só queria fazer uma complementação em relação ao finalzinho da fala do Giovanildo, quando ele falou da legislação ambiental, né? E não tem nenhuma, ou muito pouco, se tem em relação às pessoas que cuidam da terra, né? Que cuidam desses solos, cuidam dos recursos naturais, que é um problema também com os solos, Givanildo. A legislação ambiental, embora se tenha, né, a gente tem alguns exemplos de leis voltadas para a conservação dos recursos naturais, são leis muito abrangentes, o que dificulta a fiscalização, a atuação, enfim. Então, por exemplo, para o solo especificamente, a gente não tem nenhuma legislação que trate o solo. Vocês estão me escutando? Tem um latido aqui no fundo, mas estamos escutando bem, né? Certo. Sim, Paulo. A gente não tem uma legislação específica que contemple o solo nas suas diferentes dimensões, por exemplo. Então, fica muito difícil da gente fiscalizar o uso desse solo, saber quem é que está usando inadequadamente esses recursos naturais, sabe? Então, embora a legislação ambiental exista, ela ainda não contempla as necessidades de fato, conservar esse recurso natural. E para a água, se tem um avanço bem maior quando comparado, por exemplo, ao solo, né? E o solo é tão importante quanto, como a Juliette falou, tão importante quanto a água, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe todo dia. Tá? E agora, finalmente, respondendo a pergunta, né, sobre a importância desses museus de solos para o desenvolvimento sustentável. Essa pergunta ela pode ser respondida de uma forma mais direta, né? E aí a Juliette ela já começou, né, na fala dela, falando um pouquinho dessa importância, mas eu queria fazer uma contextualização para que a gente entenda, né, a história e compreenda de fato essa função dos museus de solos especificamente. Então, assim, no passado, os solos, eles de fato eram considerados recursos sempre à disposição, né? E com uso quase que exclusivamente agrícola. Então, esse uso exclusivamente agrícola, no passado, até o século XVIII, por exemplo, era um uso pretendendo uma produtividade, a produção, né, agrícola, com o objetivo de alimentar, de fornecer, enfim, recursos para a nossa sobrevivência. E esse recurso natural ele foi muito negligenciado
não existia uma preocupação relevante de conservar o solo, porque dá essa ideia, né, de um recurso infinito. É o planeta Terra, a gente tem terra em tudo que é canto. Não é bem assim, na verdade, né? As taxas de recomposição dos solos são baixíssimas, então por isso é que ele é considerado um recurso não renovável, né? E por ele não ser um recurso não renovável, a gente precisa aprender a usá-lo adequadamente, considerando todas aquelas funções que a Juliette falou no início, né, da fala dela, mas de forma adequada, para que a gente tenha esse recurso no futuro, que a gente não esgote esse recurso, porque a ideia de desenvolvimento sustentável é isso, né? É a gente utilizar os recursos de forma que eles não se esgotem, que eles tenham para a vida inteira. Então, só mais recentemente é que essa ideia de conservar o solo, depois, século XVIII para cá, né? Século XIX, enfim. Na academia existiu, nas universidades, na pesquisa, existiu uma transformação, sim, da visão dos cientistas em relação ao solo, né? E, consequentemente, essa visão da conservação ela também foi desenvolvida. Então, considerando esse solo muito mais do que um meio de produção, tá? Então, assim, aqueles dados que a Juliette trouxe são alarmantes, né? A gente pensar, por exemplo, que em 2050, 90% dos solos já estarão degradados se a gente não tiver essas atividades, tudo do jeito que está, é um dado muito preocupante. E as pessoas, assim, a sociedade que está mudando, né, essa visão da sociedade, mas por muito tempo essa sociedade só viu esse solo como um meio de produção agrícola e basicamente o chão aí que a gente pisa todo dia, sabe? Então, para que a gente conservar? Esse recurso vai estar disponível para a gente a vida inteira, né? Então, assim, com base nesses dados que estão aí na literatura, mostrando esse avanço da degradação, que é uma resposta do aumento também da população, do crescimento da sociedade, que demanda cada vez mais desses solos. O nível de exigência para esses solos é muito maior do que a capacidade dele de se regenerar, de se recompor. Então, aí é que está o problema, né? Aí é que reside esse desequilíbrio. A FAO, ela, desde 2009, 2012, ela vem no processo de criar uma série de iniciativas para gerar informações e divulgar informações sobre o solo, tanto no meio científico, como para a sociedade que está fora desses centros de ciência, fora das universidades. E uma dessas iniciativas da FAO foi a criação, em 2012, da Parceria Global de Solos, também conhecida como Global Soil Partnership. Essa parceria global ela tem uma série de frentes de trabalho. Na parte de pesquisa, na parte de monitoramento desses solos. E uma dessas frentes de trabalho é justamente todas as ações que envolvem a conscientização a respeito do solo, tá? Então, esse é um movimento que tem ocorrido com força desde 2012. 2015 foi reforçado com a criação do Dia Mundial do Solo, que passou a ser 5 de dezembro, o Ano Internacional do Solo, que foi 2015. Então, uma série de medidas têm sido tomadas desde então, tá? Então, assim, dentro desse pilar da conscientização, é onde os museus se encaixam, na minha visão, né? Na verdade, os museus, eles têm também frentes de trabalho, os museus de solos, mas quando a gente fala da conscientização e desse diálogo que os espaços educativos precisam ter com a sociedade, o museu ele vai agora desempenhar muito bem esse papel, né? Porque eles pesquisam, né? Como o Givanildo falou, esses espaços educativos eles têm a pesquisa, eles preservam esse acervo e eles também vão comunicar para a sociedade a respeito da ciência do solo, do conhecimento relacionado ao solo.
Então, essa contextualização que eu fiz é para mostrar o como é importante esses museus como espaços educativos vamos dizer assim, na sensibilização dessa população, dessa sociedade, para a importância do solo, a importância de conservar. E algo muito importante, desmistificando, quebrando um tabu em relação aos solos. Que os solos somente são meios de produção, é um meio de produção. Ele é muito mais do que isso. Hoje o solo ele é o centro de discussões globais, de questões globais, como as mudanças climáticas, sobre a biodiversidade, sobre os processos de erosão e de desertificação que acontecem no mundo inteiro, né? Os processos também de contaminação dos lençóis freáticos, dos recursos hídricos, que o solo tem uma importância aí como filtro desses contaminantes, tá? Então, o solo está permeando todas essas discussões que estão sendo trazidas hoje, né? As mudanças climáticas, o solo tem um papel importantíssimo no sequestro de carbono, na diminuição de emissão de CO2, por exemplo. Então, a gente hoje não discute mais o solo, né, sob a perspectiva somente da agricultura. Ele é muito além disso e precisa se dar ainda, né, tanto no governo, né. A ciência do solo já coloca o solo como protagonista, né, os cientistas de solo, mas o recurso natural ele também precisa protagonizar outros espaços, né, os espaços políticos, enfim, para que ele consiga também ser valorizado e a sociedade também valorizar mais esse recurso natural, tá? Um outro ponto importante, aí com base muito na experiência que a gente está tendo no MUSP, né? Que além do Museu de Solos ele ser essa ponte, ser esse espaço de informação sobre os solos, da importância deles, da conservação, os museus, especificamente o MUSP, ele percebe que esse espaço também é um espaço que fomenta a diversidade, né? Então, a gente tem recebido muitos públicos, a troca de experiências tem sido muito relevante com quem vem visitar o espaço. É um espaço que a gente está buscando a interatividade, a gente está buscando questionar esse visitante para além do acervo que está ali exposto, de forma que ele possa ampliar também a visão de mundo dele, consiga trazer para a gente outras percepções do solo. Então, eu vejo o museu muito além daquela exposição de monolitos, né? Aquele acervo, ele propicia discussões outras, que para cada turma, para cada visitante é diferente, enfim. Então, a relação, né, do Museu dos Solos com o desenvolvimento sustentável vai, além de contemplar essa questão ambiental, muito clara, né, do solo com o meio ambiente, enfim, dessa conservação, também perpassa pela questão cultural, social, né, e o Museu de Solos dentro de uma universidade, que é um museu universitário, né, onde o Givanildo falou em algum momento, que às vezes o fato de estar na universidade, né, acaba sendo aquele centro de ciência, um centro de pesquisa, e o MUSP, ele foi concebido nessa atmosfera, né, mas está mudando, porque a gente que faz o museu, a gente sente essa necessidade de ampliar o papel do museu também, né, então, é isso. Eu poderia ficar aqui horas te escutando, Paula. Então, eu acho que quem está acompanhando já entendeu, né, os elogios do início da live, que são duas grandes pesquisadoras que me colocam aqui numa situação difícil, porque é tanta coisa que eu queria falar, mas por questão de tempo, né, muita coisa interessante, mas por questão de tempo a gente precisa também avançar. E você falou algo, Paulo, que eu particularmente não sabia, né, Julieta tinha também comentado, que é essa questão algo muito frágil, né? Uma legislação de solo muito frágil, e a gente está falando de um país que é protagonista nos debates globais hoje, né? Aliás, há muitas décadas, sobre questões do meio ambiente, questões climáticas, e
hoje, né, nesse dado momento, a gente está vendo o Ministério do Meio Ambiente e das questões climáticas sendo simplesmente depenados, né? Depenado. E aí a gente, de um lado, toma o país como grande protagonista desses debates e, por outro, toma o país enquanto ainda muito frágil nessas questões de legislação para um âmbito, né, tão importante como é o do solo, né? E vocês dois me falando, né, aqui, dando essa aula, na verdade, eu percebo a importância, né, aliás, percebo ainda mais a importância de especialistas, pesquisadores e pesquisadores como vocês, serem ouvidos, né, assim como as populações indígenas. Eu acho que vocês, né, esses dois quadros, quem é especialista e também essas populações tradicionais, deveriam ser bem mais ouvidas, né, nessa... Infelizmente, isso é um cenário que não é específico apenas, né, da questão de ciência do solo, mas acaba atingindo toda a ciência e tecnologia do país, mas enfim, né, o músico ele vem contribuir com isso, né? Contribuir com essa questão. E realmente você fala também de um museu dentro da universidade, né? O museu, né, pela própria definição eurocêntrica, em muitos sentidos, ele acaba sendo engessado a partir de um estigma de ser um lugar excludente, né? De ser um lugar elitista, quando na verdade não é. A própria definição, a última, né, de 2022, de abril de 2022, traz o museu a partir de uma definição altamente progressista, né? Que fala de diversidade, fala de inclusão, fala de sustentabilidade. Então, o museu, esse ideário de museu do século XVIII, século XX, não existe mais, né? A gente teve muitos avanços. E aí é um museu dentro da universidade, que também é outra estrutura, né, toda engessada, que em certo ponto também é excludente, mas eu acho que a gente tem desmitificado muito, né, feito muitas reflexões para tornarem esses espaços cada vez mais colaborativos, inclusivos, participativos. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, né? Você falou também sobre a questão do museu. O museu ele vai para além da exposição, né? Obviamente que você vai fazer uma visita no Museu de Solos, você não vai ser um especialista em ciência do solo, mas isso fomenta o conhecimento, né? No mínimo, você vai sair dali com outra ótica sobre aquela temática do solo, como eu fui. Né? A primeira vez que eu fui, que eu visitei o museu, eu saí realmente com outra ótica, né? Conversando com a Juliette, conversando com a Paula. Então, o museu ele tem todo esse aparato para contribuir com a questão da sustentabilidade, né, do bem-estar da sociedade. Antes de fazer a outra pergunta, Paulo, eu gostaria de cumprimentar o pessoal que está aqui acompanhando, né? O Carlos Antônio, boa tarde. A Sheila também, né? Boa tarde, passando aqui para dar um alô e parabenizar todos que fazem o USP. O pessoal tá acompanhando. Né? Como o Paulo falou, é um horário que as pessoas trabalham também, né? Então, certamente, essas pessoas vão poder acompanhar, né, a live que vai ficar salva nas redes sociais, né? No Facebook e no YouTube, né? O canal oficial do YouTube do MUSP. Bem, Paula, você poderia falar um pouco a respeito dos projetos aprovados de revitalização, né, ampliação e acessibilidade e sua importância, né, para a educação em solos no Nordeste? Claro. Pois é, esses projetos, os projetos que a gente está realizando, né, junto ao MUSP, agora MUSP, eles, já queria destacar aqui que eles têm uma importância, assim, crucial, né, para a retomada das atividades desse espaço, porque o que acontece? Em 2021, a gente, mesmo o museu que em 2021, 2020, 2019, tinha como nome, a Juliette mesmo falou, né? Solos de referência de Pernambuco, coleção Matheus Ribeiro. Então, esse espaço, ele sempre teve um papel fundamental, né, na formação de recursos humanos dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, os professores das disciplinas da área de solos, das geociências, de uma forma geral, sempre utilizaram esse espaço para suas aulas, para aulas práticas, enfim. E sempre recebeu escolas, visitas de instituições de ensino superior, públicas e privadas, ensino técnico. Então, esse espaço ele sempre foi muito visitado.
Em 2021, com a experiência que a gente estava tendo na recepção dos visitantes, né, e que a gente sabe que o espaço muitas vezes não é conhecido pela própria comunidade acadêmica, ali dentro da rural. Se a gente for lá para a química, se a gente for para a zootecnia, poucos conhecem o espaço, nunca ouviram falar. Então, a gente percebeu que a gente tinha que melhorar a nossa divulgação. Então, em 2021, em plena pandemia, diga-se de passagem, a gente escreveu, né, e submeteu uma proposta de projeto para a FACEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, né, o órgão de fomento estadual. Então, a gente propôs o projeto que foi aprovado para a gente desenvolver em 2021. Esse projeto inicial deu um ânimo para a gente, para essa equipe, né, que não só sou eu, não é só a Juliette, tem um corpo de docentes, de estudantes que estão envolvidos também nessa ação que começou em 2021. Então, qual era o nosso principal objetivo naquela época? Era que a gente melhorasse, primeiramente, a divulgação do espaço, dentro e fora da universidade, né? Que a gente começasse, iniciasse um trabalho de revitalização desse acervo. Fazia tempo que a gente tinha e que não tinha manutenção, e popularizar a ciência do solo, tá? Mas a gente estava numa pandemia, a gente vislumbrou várias atividades para serem desenvolvidas naquele ano, e nenhuma atividade, só no finalzinho do ano, início de 2022, é que a gente conseguiu desenvolver uma das atividades presenciais. Todas as outras precisaram de uma readequação para o formato remoto. E aí, algo bem legal que aconteceu foi que, nesse ano, a gente conseguiu 5 bolsas para estudantes de graduação, que foram os bolsistas. Então, todo o processo ocorreu remotamente. Para a gente foi uma experiência muito difícil, mas também muito, vamos dizer assim, prazerosa no final de ver os resultados, vendo as coisas dando certo. Então, como resultados desse primeiro projeto, a gente criou as redes sociais da coleção, foi aí, em 2021. E elaboramos, né, toda uma série de conteúdos didáticos que foram veiculados nessas redes sociais, e aí a gente aprendeu muito nesse ano como elaborar esses conteúdos didáticos para quem não era da ciência do solo, que era o nosso objetivo. E a gente iniciou o processo de atualização das informações técnicas, mas que não foi finalizado nesse ano. Então, para a gente foi um ganho enorme esse projeto, que foi fomentado, né, pela FACEP. Em 2022, a gente conseguiu renovar com a FACEP, o que nos deu muita alegria, né? Então, a gente continuou com esses trabalhos de divulgação, de elaboração dos conteúdos didáticos, e os bolsistas foram fundamentais nesse processo, né? Porque, na verdade, esses resultados eles foram obtidos a partir da execução dos planos de trabalho desses bolsistas, orientados por nós, né? E aí, em 2022 mesmo, é que ocorreu a proposta do CNPq, que foi o projeto que a gente submeteu. E aí, de fato, a gente, nesse projeto, tentou contemplar a requalificação do espaço, de uma forma geral. Até porque, nas propostas anteriores da FACEP, o recurso é voltado para bolsas e para custeio apenas. E a gente, para fazer tudo que a gente gostaria na coleção, a gente viu esse edital do CNPq como uma oportunidade para a gente fazer mudanças mais estruturais mesmo no espaço. Então, em setembro de 2022, a gente elaborou uma proposta que tinha, assim, tem vários objetivos, né, esse projeto do CNPq, mas eu vou resumi-los em 3 grandes objetivos. O primeiro deles é a formalização, institucionalização desse espaço. Embora o espaço esteja dentro da UFRPE,
seja reconhecido por todos os colegas da área de solos, pelo departamento de agronomia, a gente precisava formalizá-lo, né, bem, deixar algo por escrito, documentado dentro da instituição. Então, esse é o primeiro passo. Um outro, construir, elaborar o plano museológico e inventário desse espaço, com todos os acervos, né, contemplando os acervos de solos, minerais, rochas e fósseis. E a gente tinha um outro objetivo, que é justamente fazer essa adequação do nome do espaço, que a gente fez recentemente. Então, o espaço que antes era chamado Solos de Referência de Pernambuco, Coleção Matheus Rosas Ribeiro, passou a ser chamado agora de Museu de Solos de Pernambuco, Professor Matheus Rosas Ribeiro. Então, isso tudo contempla um grande objetivo. Um outro grande objetivo é a parte de revitalização e ampliação dos acervos. Isso contempla o quê? Toda a recuperação do acervo que a gente já tem, a elaboração de uma reserva de acervo, a coleta de novos perfis de solo, de novos exemplares também de minerais e rochas para poder compor o espaço, incluindo, inclusive, a solos do Fernando de Noronha, que é uma ilha que pertence ao estado de Pernambuco, mas que hoje a gente não tem nenhum perfil de solo representativo dessa região. Então, tudo isso engloba o segundo objetivo. E o terceiro é todas as ações que visam melhorar a acessibilidade do espaço. Então, as ações o projeto expográfico, como o Givanildo falou lá no início, toda a parte também de readequação da linguagem que a gente utiliza nesses acervos, como apresentar esses acervos. A infraestrutura também precisa ser melhorada, adequada, para poder receber públicos mais diversos. Então, são 3 eixos principais, esse projeto do CNPq, e que, felizmente, ele foi aprovado ainda no ano passado, em 2022, mas que a gente só está executando agora, desde janeiro de 2023. Aí ele está em andamento, vocês estão acompanhando aí nas redes sociais algumas das nossas ações, né? E a pretensão é finalizar esse projeto em maio de 2025, né? Já tentando, sendo possível, né, que vai acontecer outras oportunidades para poder a gente ter outras fontes de financiamento. Concomitante a isso, a gente tem um outro projeto da FACEP, a continuação de 2022, a continuação de 2021, a gente está agora com a nova proposta em 2023, também em andamento. Então, hoje a gente tem o fomento tanto do CNPq quanto da FACEP no Museu de Solos de Pernambuco, né? E aí um ponto importante que eu queria só destacar é que, assim, já respondendo a parte da pergunta e a importância desses projetos para a educação em solos no Nordeste. O MUSP, antes chamado de coleção, ele sempre teve uma importância na educação em solos no Nordeste, porque ele sempre foi um espaço de referência. A gente recebe visitas de vários estados da região Nordeste, porque muitos não têm, né, no seu estado um espaço como esse, para a gente ver tantos solos tão diferentes e que, embora sejam representativos do estado de Pernambuco, são solos que também ocorrem em outros estados da região Nordeste. Então, é possível a gente discutir de diversas formas, né, com essas turmas que chegam. Então, os projetos, eles foram essenciais para a gente manter-se como um espaço de referência. Agora, com a execução dessas propostas, a gente quer se consolidar, fortalecer, mas ele sempre exerceu esse papel de referência, tá? Obrigado, Paula. Veja, uma das maiores fraquezas dos museus aqui no Brasil é a ausência de fomento. E aí, na fala de Paula, a gente percebeu que há fomento, né, importantíssimos no Museu de Solos, e esses fomentos não chegaram ali ao acaso, não, é fruto de muito trabalho dela, de Juliette, né, de toda a equipe, né, e aí eu reforço mais uma vez um termo que eu usei, né, comprometimento, e o quanto é bacana ver o trabalho que esse museu realiza, né, e o museu o MUSP, ele é um caso, assim, raro durante a pandemia. Pouquíssimos museus
no Brasil conseguiram desenvolver, né, se desenvolver durante a pandemia. A gente teve, a maioria dos museus todos os museus, na verdade, foram fechados, né? Foram um dos primeiros equipamentos a serem fechados, né? No âmbito da cultura, e um dos últimos a retornarem também. E, infelizmente, muitos museus ainda não voltaram, né? Não abriram suas portas, e muitos desses, infelizmente, não vão retornar suas atividades, né? Por falta de fomento. Então, a gente percebe toda a grandeza do MUSP, né? E de quanto esses projetos que Paula vem falando, o quanto eles já começam a colher os frutos, né? O museu ele começa a colher esses frutos. Hoje é um museu muito mais conhecido, né, do que anos atrás. O trabalho de comunicação nas redes sociais, enfim, até o recebimento, né, do público, ele melhorou potencialmente com esses projetos. E a Paula é uma pessoa muito modesta, né? Ela está falando do edital do CNPq, que é um dos maiores editais voltados para museus do Brasil, né? Então, o MUSP consegue acessar um edital dessa magnitude, né? E para quem não tem Paula como coordenadora, eu sinto muito, né? Mas a gente tem uma coordenadora muito sensível, disponível, né? Interessada no que a gente tem a propor. Realmente é uma grande sorte para quem pode compartilhar desse trabalho com a Paula, né? Assim também com Juliette e com todo mundo que faz o músico. Olha, a conversa é muito boa, viu? A gente já passou de 1 hora. Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta breve, né? Uma resposta breve das duas. Só que aqui tem um pessoal acompanhando também, gostaria de saudar, né? O Tiago, né? Boa tarde, pessoal. Discussão muito massa mesmo. Incrível poder conhecer mais ainda sobre do que é feito o MUSP. A Gabriela, Marília, parabéns pelo trabalho. Não conheço o espaço ainda e já estou curiosa para conhecer o músico. Pode vir, Já Gabriela. está convidada. Eu queria fazer um comentário antes, Ivanildo, se você me permite. Pode falar. A próxima pergunta, né? Só complementar nessa essa fala de Paula em relação aos projetos. Na pandemia foi um período muito difícil, desafiador para todos nós, eu acredito. E nós precisamos, diante do projeto aprovado, e quando iniciamos, né, o desenvolvimento de tudo, precisamos ressignificar muita coisa. E essa questão foi extremamente desafiador. E a gente conseguir informar, né, a gente conseguir divulgar, popularizar a ciência do solo e a gente mostrar um pouco do espaço de forma online, né, de forma à distância, digamos assim, foi algo realmente surpreendente e que nos motivou cada vez mais, né? Se a gente conseguiu fazer nas nossas limitações, a gente conseguiu alcançar um público maior, a gente conseguiu ter outra visão sobre o espaço, né? A gente viu que ele é muito maior realmente do que estava sendo até o momento e que ele pode ser muito maior. Isso dá um ânimo cada vez mais, né? Para que a gente desenvolva sempre cada vez mais ideias, para que a gente desenvolva atividades. E eu acredito que com os projetos, né, a gente só tem a crescer, o espaço só tem a crescer, né? Com a coordenação de Paula, eu acredito que vai longe, a gente vai longe. Nossa torcida para isso. Nosso trabalho, né? A gente já está indo muito longe. Eu fico muito satisfeita, né? Por ter uma equipe tão proativa, de pessoas tão querendo tanto que dê certo também. Só assim as coisas funcionam. Eu acho que teve um probleminha de conexão com o Givanildo. Ele acabou saindo, ele estava retornando. A internet caiu. Tranquilo, acontece. Eu finalizei minha fala, viu, Givanildo? Desculpa, Julieta, eu vou ter que ver depois da live, viu? Bem, e sim, para quem não conhece o Museu de Música, né, para quem mora longe também, tem redes sociais, pode colocar MUSP, Museu de Solos de Pernambuco, para vocês acessarem, né, a gente está bastante ativo lá nas redes sociais. E refazendo, né, uma fala que eu fiz ainda há pouco, não é que o MUSP ele não tivesse tantas ações ou fosse tão atuante antes desses projetos, né? O que eu quis dizer é que potencializou ainda mais essas ações, né, com o trabalho de Paula, de Juliette e de toda a equipe nesses últimos anos lá no MUSP. Bem, felizmente a gente vai partir, né, para o final. Gostaria de fazer uma pergunta para as duas, né, uma pergunta rapidinha.
quais são os desafios do MUSP para o futuro, né? Para esse futuro próximo. Quer responder, Juliette? Quer que eu comece respondendo? Eu vou dizer aqui alguns, mas assim, Juliette com certeza tem a visão dela e também pode contribuir com a fala. O próprio Givanildo, que está há pouco tempo, mas ele já fez uma análise, né, desse espaço, então ele com certeza consegue vislumbrar alguns desafios. Um primeiro desafio que ele está aí, na verdade, ele está na proposta do projeto CNPq, não é que me preocupa, mas que eu sei que não é fácil. É um processo que é a questão da acessibilidade. Acessibilidade no sentido mais amplo da palavra, né? Então, assim, conversando com o Givanildo e visitando alguns museus, a gente percebe, né, que a acessibilidade ainda é uma questão que não está plenamente, vamos dizer assim, resolvida, contemplada nos espaços museais, né? E eu sei que isso vai ser um desafio para nós também, né? Não falo somente da infraestrutura, falo também de toda da infraestrutura, né? Da estrutura física do espaço, mas falo também da adequação dos acervos, para que a gente consiga contemplar outros públicos, pensando que na nossa equipe, né, tem tantos cientistas, e às vezes essa linguagem acadêmica, ela afasta muito, né, a sociedade, e não é esse o objetivo. E a gente precisa, enquanto cientista, também se readequar para entender que esse espaço a gente precisa dialogar em uma outra linguagem, né? E então, assim, isso eu vejo como um desafio. Mas um desafio que a gente tá disposto a enfrentar, enfim, de aprender. Eu sei que vai ser um aprendizado muito grande esse processo, e que eu tenho certeza que esse processo vai ser muito positivo dentro do espaço e para nós que fazemos a equipe. Tá? Então, esse seria um primeiro desafio. Um outro, e aí foi o Givanildo que me fez refletir sobre esse desafio, que eu nunca tinha pensado, mas depois eu refleti a respeito, que é a atratividade do museu. Como manter um museu atrativo? Né? Como a gente receber visitantes que depois daquela exposição, daquela experiência, eles queiram retornar àquele espaço para ver uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, enfim. Manter-se visitado, né, esse espaço pelas mesmas pessoas que elas queiram ver. Então, esse também é um desafio que eu acho que a gente tem, até porque o Museu de Solos de Pernambuco, ele tem uma exposição de longo prazo, né, uma exposição permanente que está aí há muito tempo, que são os solos de referência de Pernambuco, e embora aquela coleção tenha um mundo de possibilidades de discussão, a gente precisa pensar em estratégias para manter essa atração do público ali, sabe, latente, para que eles venham, conheçam, vejam outros materiais, outros exemplares que a gente tenha para mostrar. Então, esse plano museológico que a gente vai fazer, né, no MUSP, ele vai ser fundamental para poder a gente ter essas estratégias também, tá? Um terceiro ponto são os recursos financeiros, né? Até porque muita coisa que a gente não conseguia fazer no museu, mesmo a gente tendo muita vontade, ela só não foi feita pela falta de recursos financeiros. A gente está tendo a oportunidade agora de ter um financiamento maior, mas a gente tem que pensar para o futuro, né? Depois que esse projeto finalizar, a gente precisa, né, manter esse espaço ativo, manter os bolsistas, manter toda uma dinâmica dentro do espaço, e a gente precisa de recursos financeiros para isso. Então, eu sei que isso também vai ser discutido no plano museológico, na elaboração, para a gente também lançar estratégias, mas é algo que eu acredito que é desafiador, não somente para a gente, mas para os museus de uma forma geral. O Givanildo falou numa fala anterior que o grande problema é o financiamento, né, para muitos museus que não têm recursos. E, por último, eu tenho uma outra questão, que é a transdisciplinaridade.
dentro do espaço. Hoje, a gente discute, tenta discutir outros pontos, a gente traz outros assuntos para relacionar com os solos, mas isso precisa estar mais presente, ser mais relevante dentro do espaço museal de solos de Pernambuco. E essa transdisciplinaridade, ela vai permitir para a gente expandir o escopo de discussão do solo, de proteção do solo. Isso, para mim, é um desafio, né? Como cientista mesmo, a gente vai precisar sair da nossa caixinha e tentar dialogar com outras áreas, com outras, enfim. Isso não é fácil, nem acontece do dia para a noite, mas é um desafio que está pontuado. Então, se está pontuado aqui, é porque a gente já tem essa noção e a gente vai buscar enfrentá-lo, né? Para melhorar o MUSP. Então, eu vejo, assim, só rapidamente, esses 4 grandes desafios nossos no MUSP. Mas fiquem à vontade também para pontuar ou reforçar alguma dessas ideias. Eu compartilho, né, da opinião de Paula, e eu gostaria apenas só de reafirmar essa questão que me preocupa muito, né, de como difundir, de como popularizar a ciência do solo, popularizar o que ocorre, né, o que é exposto no MUSP para o público em geral. Então, por quê? Porque muitas vezes é muito fácil, né, para o público acadêmico entender o que está acontecendo ali, entender o que é exposto, entender a importância. Mas a sociedade no geral, para mim, eu acredito que é um grande desafio e que a gente tenha a sensibilidade também de saber comunicar, né? Eu acredito que está muito a ver com cada ponto que Paula comentou, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios, na verdade, a gente acessar ao público que é extremamente difícil, né? Que são os nossos pais, os nossos avós, que é o coleguinha, enfim. Então, a gente saber explicar a importância, né? De uma forma simples e acessível. Porque, como já foi falado anteriormente, o museu já é um espaço que afasta. E a universidade mais ainda, porque a universidade, infelizmente, ela ainda não é vista, né, como espaço de todos, apesar de que é, e deve ser sempre. Mas, de certa forma, afasta. Museu dentro da universidade, então muitas vezes nem se aproxima ou não sabe como acessar. Então, esse é um desafio nosso. E outro desafio, que eu acredito que seja também muito importante, é a gente sempre ter frentes de trabalho. A gente ter pessoas que estejam dispostas a enfrentar, sabe? Dispostas a enfrentar essas atividades, dispostas a enfrentar o desafio, que queiram realmente trabalhar, que queiram realmente mostrar a importância do espaço, fazer com que ele se mantenha vivo. Porque eu acredito que isso é essencial, não a gente se dedicar tanto a um espaço, né? Essa dedicação ela já é de muitos e muitos anos, já desde a criação. E se esse projeto se mantém, né, desde 1994, quando foi proposto pelos professores, até hoje, é porque teve dedicação de pessoas. Então, esse é um desafio, que essas pessoas, que outras pessoas, que novas pessoas também, né, não só nós do grupo, mas que outras, elas queiram assumir esse papel e queiram ser frente ativa no desenvolvimento dessa atividade, não só de exposição do espaço, mas também popularização da ciência, que eu acredito que essa seja a diferença. Então, assim, para mim são 2 grandes desafios, fora todos os outros contemplados por vocês. Eu comungo, né, de tudo que vocês falaram sobre os desafios. Queria pontuar 3 que, assim, eu vou pular os 3 desafios, mas eu acho que são bastante execuíveis, né, na realização desses projetos. E dizer que é uma grande missão gerir museus no Brasil, né? E falando sobre gerir museus, necessariamente a gente relaciona, né, com essa questão de fomento. Se a gente for lembrar, em 2018, vai fazer 5 anos ainda, que o primeiro museu do país, o primeiro centro científico do país, que era o Museu Nacional, que é o Museu Nacional, ele pegou fogo por falta de recursos, sabe? Não foi um acidente.
ali, não é um acidente, porque se tinha análises de muitos anos de que o museu poderia colapsar, enfim, pegar fogo, poderia acontecer de tudo, né? E é assim que o nosso país trata um dos mais importantes, né, museus do mundo, né? O primeiro museu do país, o primeiro centro científico. E que bom, né? Que bom que, como eu falei, que o MUSP tem vocês para batalhar, né? Diariamente. É uma luta diária, não é porque o MUSP está com incentivo, né? Nos próximos anos que ele vai baixar a guarda. É uma luta diária, né? Até porque daqui a 2 anos a gente não sabe como vai estar a situação, então é preciso já se resguardar desde então, né? Desde agora. Né? Tenho certeza que Paulo e Julieta, o pessoal, já está de olho nos processos editais, né? Nas oportunidades para captar recursos. O outro desafio, que é essa questão da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, que é um grande desafio dos museus, né? Como fazer essa equipe multi-inter, né, disciplinar, trabalharem juntos. Eu acho que o MUSP ele já está fazendo isso, né? Já tem vocês, né, especialistas da ciência do solo, tem museólogo, tem cientista de informação, tem assessor de comunicação, tem designer, né? E é um ambiente maravilhoso para trabalhar. Isso é muito raro de se encontrar, não só em museus, mas em qualquer cenário de trabalho, né? Então, eu acho que esse bem-estar gerado ali naquele ambiente faz também com que a gente é, se encoraje mais, né? Faça as coisas com ainda mais vontade, sabe? Mais felicidade. Eu amo trabalhar no MUSP. Eu tinha, sim, a questão outro, né, o último ponto, um grande desafio também, que é a acessibilidade que Paulo falou, e aí eu falo sobre inclusão, né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela fica em volta de algumas comunidades periféricas, né? O Dois Irmãos, Nova Murada, e muitas dessas pessoas não se sentem à vontade para ir na universidade, para frequentar algo que é como se fosse o quintal delas, e muito menos os museus, né? E o museu MUSP, no caso. E é um grande desafio fazer com que o MUSP consiga atuar com essas comunidades, consiga oportunizar ações, consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E uma das grandes preocupações de Paulo, Julieta e toda a equipe é também isso, né? Como fazer com que essas pessoas sejam contempladas pelas ações do MUSP, como fazer com que essas pessoas visitem o MUSP, né? E eu tenho certeza absoluta que, apesar de serem desafios, eles serão cumpridos, né? Com todo o comprometimento que toda a equipe do MUSP tem. Então é isso, gente. A gente já está com 1 hora e 20 minutos. Como eu falei, eu poderia ficar horas aqui. Foi a primeira live do MUSP, mas eu tenho certeza de muitas que virão ainda esse ano, de muitas ações que a gente está planejando e de muita coisa bacana, né, que vai acontecer, né, por esses meses, por essas semanas, por esses próximos anos. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a Paula, a Juliette, né, sempre um aprendizado enorme conversar com vocês. Tenho aprendido muito sobre ciência do solo, sobre o Museu MUSP, né, sobre a importância do solo para a humanidade. Gostaria de agradecer também o pessoal que acompanhou, né, e quem vai acompanhar, né, depois do encerramento dessa live. Então é isso, gente. Boa quinta-feira para vocês, bom restante de semana. E assim a gente encerra a participação do MUSP na 21ª Semana Nacional de Museus. Tem muitas que virão. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.